No vídeo de hoje, a sustentação oral de advogados criminalistas no Tribunal do Júri Popular. Ali vocês vão perceber como você deve se comportar, como criar o seu discurso, como criar harmonia com o seu colega que atua na defesa de um co-réu. Eu estou sentindo uma treta! Espero que vocês gostem do vídeo, que realmente acrescente na vida profissional de vocês. Um forte abraço para todos. Eminente presidente, Dr. Carlos Henrique, é uma honra vir ao Juízo de Viana, comarca da capital, exercer a advocacia criminal no Tribunal do Júri, presidido por Vossa Excelência. Ainda me recordo de Vossa Excelência como advogado na área civil, empresarial. Também tenho fortes lembranças do pai de Vossa Excelência, Dr. Carlos Henrique, foi magistrado, principalmente na área criminal. Me recordo dele na 9ª Vara Criminal de Vitória e na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Homem honrado, ao qual eu gostava muito de despachar, conversar com ele, dialogarmos sobre os processos. Vossa Excelência sempre seguiu um ritmo, uma direção de muito equilíbrio e possui uma característica que eu digo que vários juízes hoje deveriam ter sido advogado por um longo tempo antes de ingressar na magistratura. Não posso afirmar, mas acredito que Vossa Excelência foi advogado aproximadamente por uns 10 anos, talvez até mais, antes de ser juiz. E, sem sombra de dúvida, o exercício da advocacia traz uma sensibilidade, traz a visão do mundo jurídico e do mundo humano por meio de um prisma muito mais exclusivo dentro do caleidoscópio da vida. Muito melhor do que outros tipos de magistrados que temos assistindo à atuação dentro da vida jurídica brasileira. É uma honra estar aqui nesse tribunal, presidido por Vossa Excelência. Eminente promotor, Dr. Flávio, também é uma honra conhecê-lo, nunca o conheci antes. Estar também no juízo onde Vossa Excelência é o titular, está atuando aqui no Tribunal do Júri Popular. Gostei muito da explanação de Vossa Excelência, principalmente a respeito do aspecto histórico, que é muito importante para que Vossas Excelências entendam a importância de Vossa Excelência. Também gostei do fato de Vossa Excelência não estar usando toga. Eu não gosto da toga, eu uso porque o ato de fumar o cachimbo deixa a boca torta. Estou acostumado a usá-la desde quando era estagiário, mas às vezes eu luto contra ela, porque gosto muito daquela imagem do advogado americano que vai ao júri de terno e gravata. Acho saudável, acho que a toga ela é resquício de algo antigo dos ingleses e tal, que talvez ainda usem perucas nos seus tribunais. E aqui no Brasil não, somos uma sociedade moderna, democrática, e a armadura do promotor, do advogado, do magistrado é o terno e gravata. E acho essa liberdade, Excelência, muito boa. Acredito que é excelente para o exercício da função. Meus colegas de profissão, Dr. Evaldo, Dr. Teilon, Dr. Júlia, também é uma honra. Nós fomos convidados para fazer essa defesa aos 47 minutos do segundo tempo, há apenas 10 dias antes do julgamento. Aceitamos, olhamos para o caso com uma visão da qual podemos trazer uma história para vocês que pode fazer mais sentido do que a história trazida pela acusação, tá? Os réus também quero cumprimentá-los, apesar de estar nessa posição, são 2 seres humanos, merecem ser tratados com respeito, com dignidade, sobre o prisma da presunção de inocência e mais da dúvida em favor do réu, que nós vamos abordá-la no futuro. E vocês, jurados, que não posso chamar de senhores, são tão jovens como nós, né? Bem menos jovens que eu, mas é um prazer vê-los aqui, ver a juventude da sociedade de Viana participando desse movimento cívico, porque é um dever cívico. O promotor trouxe relatos históricos sobre a natureza do júri, que na verdade vão muito mais atrás na história da humanidade. O primeiro registro histórico de júri que nós temos foi criado talvez por um dos homens que seja um dos maiores estadistas que já existiu na humanidade. Foi Moisés. Moisés, aquele príncipe egípcio que retirou todo o povo hebreu da sociedade egípcia e levou para o deserto.
Moisés, quando recebe as ordens de Deus, aquelas leis que ele coloca nas tábuas, né, as famosas tábuas de Moisés, os 10 mandamentos e tal, ele começa a receber mais leis e começa a organizar a justiça hebraica. E dentro do povo hebreu nasce o primeiro registro histórico de um júri popular. Era um júri formado por 3 cidadãos, mas que desde aquele momento já existiam processos de sorteio, de distribuição, de organização do comportamento dos jurados, da forma como eles iam votar, quais crimes seriam levados ao júri ou iriam ser julgados pelo conselho de anciãos. Então, aproximadamente 1500, 1700 anos antes da vinda de Jesus Cristo, nós temos notícia de júris populares organizados. Muito antes de Moisés, quando nós começamos a viver em sociedade civil organizada, nós temos notícias de julgamentos populares, mas não tão organizados quanto aquele que surgiu no povo hebraico. Daí em diante a sociedade humana começa a perceber a necessidade do julgamento pelos iguais, e quando nós chegamos ali no apogeu da era grega, aproximadamente 550 anos antes de Jesus Cristo, em Atenas nós temos 2 tribunais de júri popular. 2, formado por pessoas comuns, julgando os comuns. Não sei se vocês, quando estudaram história, já ouviram falar do julgamento de Sócrates, um julgamento super famoso, né? Que no final ele termina condenado a tomar um copo de cicuta. E a acusação que Sócrates responde era justamente a de transmitir educação aos jovens, de politizar os jovens de Atenas. Bom, caminhando com a humanidade, chegamos ao Brasil de hoje, que herdamos um sistema que vem do norte da Europa, da Inglaterra, um sistema que se aperfeiçoou nos últimos 400 anos e funciona muito bem, funciona bem, no que pese existirem várias críticas no Brasil e até no mundo inteiro, mas o nosso sistema sobre o júri popular funciona bem, sem sombra de dúvida. Por que funciona bem? Sem dúvida, o ser humano é a melhor pessoa, é o melhor julgador para apreciar a causa de outro ser humano. Ainda que hoje nós vivamos num momento de muita informação, né? Muita velocidade, internet, todo mundo tem internet na palma das mãos, a mídia só vende desgraça, toda hora na mídia é corrupção, crimes, homicídio, estupro, violência contra menores. Isso forma uma opinião, um pensamento coletivo muito negativo dentro das nossas cabeças e dentro da nossa sociedade. Nós passamos a enxergar o próximo sempre como um vilão. Todo mundo que responde um processo é culpado. Está sendo processado, a polícia botou a mão nele, o Ministério Público está processando. Olha, tem alguma coisa para investigar. Onde há fumaça, há fogo. Vamos prestar atenção, esses caras são culpados. E tudo isso que falo me faz recordar de quando eu era ainda um jovem advogado, tinha 3 anos de advocacia, e recebo uma ligação, ano de 2005, recebo uma ligação às 19 horas, uma esposa preocupada porque o marido dela havia desaparecido. Ela falou: meu marido saiu de casa às 9 horas da manhã para prestar declarações na Delegacia de Homicídios de Vitória, e até agora eu não consigo falar com ele no telefone celular, ele está desaparecido. Eu aceito a incumbência, saio do meu escritório, pego meu carro, vou à Delegacia de Homicídios procurar o cidadão. Lá me informam: olha, ele está no Tribunal de Justiça, dando depoimento no Tribunal de Justiça. Fiquei assustado, falei: caramba, tem algum réu que tem prerrogativo de foro. Fui para o Tribunal de Justiça. Chego ao Tribunal de Justiça, começo a investigar, perguntar a um, a outro, tal. Quando entro na sala de sessões da primeira Câmara Criminal, já 8 horas da noite, 8h30 da noite, e o meu cliente está deitado no chão. Tem uns 5 ou 6 policiais, uns 2 assessores de desembargador ao redor dele. Meu cliente está deitado no chão, em decúbito fetal, agachadinho, assim como se fosse um feto, e chorando copiosamente.
Naquele momento, o meu cliente era um homem de 43 anos de idade, que tinha uma fama horrorosa. Ele tinha fama de ser matador, ele tinha fama de ser pistoleiro. E ele chorava, ninguém o acudia. Eu me dirigi até ele, ajoelhei, peguei ele no colo, falei, o que está acontecendo? Ele disse, eles querem que eu assuma um crime que eu não cometi. 5 policiais, um delegado, 2 assessores de um desembargador. Eu falei, você não cometeu? Eu falei, não cometi, eu não vou assumir. 12 anos depois essa história terminou, sabe como? Ele foi absolvido pelo Tribunal do Júri Popular de Vila Velha. O Ministério Público recorreu contra a absolvição e o Tribunal de Justiça manteve a absolvição. O nome dele é Calu e ele foi acusado de matar o juiz Alexandre Martins de Castro Filho. Por que eu estou contando essa história para vocês? Por quê? Porque é muito bonito ouvir o discurso do promotor dizendo que quando não há provas, ele vem aqui pedir para absolver. É muito bom poder dizer que é o bom moço e que faz a coisa certa e que o cargo do Ministério Público é muito importante para a sociedade. É muito bom para criar harmonia com vocês e para vocês embarcarem na história dele com mais facilidade do que podem embarcar na história que nós vamos contar e que vai fazer mais sentido. A justiça, o Ministério Público, a polícia, ela é feita de seres humanos. E nós, seres humanos, somos falhos, somos pecadores, erramos o tempo inteiro. E esse processo, essa acusação, ela é um erro judicial. Por quê? Vou explicar. Não tem nos autos nenhuma prova clara, direta, que sirva para demonstrar que Márcio e o Wesley atiraram na vítima. Não tem. O que nós temos nos autos é uma prova indiciária produzida dentro do inquérito policial. Dentro do inquérito policial feito às pressas e mal feito. E vou lhes explicar por que ele é mal feito. Porque o delegado não teve nem a cautela, nem o cuidado de trazer um advogado para acompanhar o depoimento do Márcio, de trazer um advogado para acompanhar o depoimento da vítima, de trazer um advogado para acompanhar o auto de prisão em flagrante. E nós sabemos que a presença de um advogado, quando nós somos acusados, é essencial. E eu digo nós por quê? Porque todos nós somos iguais e todos nós podemos passar pelas adversidades da vida. Todos nós podemos ser acusados, como o Calu foi, de ser o mandante de um crime que nós não cometemos. E eu duvido aqui, quem nunca conheceu uma história mal contada da polícia? Quem nunca conheceu alguém que não foi acusado injustamente? Isso sempre existiu na história da humanidade e sempre vai existir. E o problema é que hoje nós estamos vendo um volume de processos de homens pretos, pobres, tatuados, que têm o estigma de serem traficantes de drogas e que são facilmente acusados e condenados de cometerem crimes de homicídio. Só que prestem atenção, hein? Observem. Vocês ouviram atentamente a fala do Ministério Público? Qual foi o motivo do crime trazido pelo MP? Nenhum motivo. Preste atenção, o promotor trabalhou exclusivamente com uma prova talhada dentro do inquérito policial. Ele até disse, olha, depois temos a instrução criminal, onde será consagrado o quê? O contraditório e tal. Mas ele não usou a prova do contraditório. Não usou. Ele não mostrou o depoimento da vítima em juízo. Não mostrou o depoimento do policial em juízo. Ele não comparou o depoimento do policial em juízo com o depoimento do policial na polícia. Por que ele não comparou? Porque tem contradições. Voltando para a análise das provas, nós estamos quase terminando já. Tem alguns detalhes importantíssimos para nós lembrarmos. Primeiro é o fato de que, unidos para praticar um crime, vocês perceberam que a própria vítima no seu depoimento diz que Márcio
não portava uma arma de fogo. Márcio tinha uma arma em casa. Quando a vítima chega na sua casa e encontra com o Wendel lá, Márcio tinha uma arma em casa. Márcio vira para a vítima e fala: olha, cara, leva a tua arma aí, leva a tua arma. E Márcio não leva uma arma de fogo. E eles saem os três juntos, Márcio do lado dele. Preste atenção. Se Márcio estivesse mancomunado com o Wendel ou com Wesley, quem seja, para matar a vítima, ele pediria à vítima para levar uma arma de fogo? Por quê que ele pediria à vítima para levar uma arma de fogo? Com certeza ele não sabia que o terceiro iria atirar na vítima. Porque se você está com uma arma de fogo, alguém atira em você, ainda que você não tenha preparo psicológico, ainda que você não tenha preparo técnico para revidar, você vai querer revidar. E você pode conseguir revidar. Ora, como o tiro vazou nas costas, ele continuou correndo, né? A vítima continuou correndo e pediu ajuda num bar. Ele poderia muito bem ter pego a arma e atirado de volta. Só que ele deixou a arma cair no chão e continuou correndo para sobreviver. E Márcio fez a mesma coisa. Outra questão que é completamente incoerente. Se você é autor de um crime de homicídio, o crime é consumado ou é tentado, você volta para dentro da sua casa, você retorna para sua casa num lugar onde você seria facilmente encontrado? Tem uma questão muito importante que ninguém apurou e que há a contradição do depoimento do Clemilson nos autos. Quando a polícia chega na casa do Márcio, a mãe dele está lá, é aquela senhora que está aqui chorando. Por que o Ministério Público não pediu para ouvir a mãe do Márcio? Por que o advogado de defesa não pediu para ouvir a mãe do Márcio? Que ela ia poder falar do Márcio, falar se Márcio é matador, se Márcio é traficante de drogas, falar como que a polícia chegou dentro da casa dela, se a polícia enfiou o pé na porta, se a polícia foi educada, se a polícia enfiou a arma no rosto dele, onde é que Márcio estava, se Márcio estava na varanda e fugiu, se Márcio estava deitado na cama. Por que não ouviram ela? Se o que se quer aqui é apurar a verdade, é buscar a verdade, e ela estava ali o tempo inteiro, ela nunca abandonou o filho, veio para as audiências, vai ao presídio visitá-lo, veio assistir o tribunal do júri, o seu julgamento no júri. Por que não ouvir a mãe do Márcio? Percebam, há inconsistências fortes de que a acusação não é verdadeira. Ou se ela for verdadeira em parte, Márcio não tinha vontade de matar a vítima. Márcio não premeditou, não organizou o assassinato da vítima com o Wendel ou Wesley, quem for que seja. Não existe a prova da vontade dele de matar. Não existem os autos. É muito clara essa questão. Detalhe importante, ainda no depoimento da vítima, é que em juízo ela diz que não usa droga nenhuma, mas que foi lá para a casa do Márcio convidada para fumar um cigarro de maconha. Está aqui, no depoimento dela na esfera policial. Lá em juízo não, ela é santinha, bonitinha, não usa droga nem nada. Mas no depoimento dela na esfera policial ela diz: o informante estava em sua casa quando recebeu uma mensagem de Marcinho chamando o informante para fumar maconha. Eles foram, fumaram a maconha deles. Durante a viagem deles, deve ter falado: vamos assaltar, galera. Vamos lá, estou precisando de mais uma arma, tem um vigia ali, vamos assaltar aquele cara. Essa era a programação. O Wendel ou Wesley mudou de cabeça no meio do caminho e tentou matar a vítima pelas costas. Agora, isso não é a certeza de que Márcio participou do crime. Márcio ia participar do assalto, mas não poderia nunca imaginar que iam tentar contra a vida da vítima, do Juan. Nunca poderia pensar. Pelo contrário, ele convidou o cara para fumar maconha com ele. Eu não uso maconha, mas eu sei que quem fuma maconha junto com outras pessoas é porque tem uma espécie de amizade ou um coleguismo, fuma um baseado junto e tal.
E dali eles programam para fazer um assalto juntos. Será que o Márcio ia, porra, cara, vem cá, vamos fumar uma maconha, pai, vamos sair para praticar um crime montando uma armadilha pro cara? Não tem nenhuma prova nos autos nesse sentido, que deixe isso claro, transparente, para que os senhores tenham certeza de que ele contribuiu. E percebam até, quando o promotor acusou, ele não traz de forma incisiva qual seria o ponto nodal que faz o nexo de causalidade do crime de homicídio. Ele não traz. Ele concentra boa parte do tempo dele na existência dos 29 frascos de clorofórmio usado para o loló e na existência da arma de fogo. Para quê? Claro, ele tem que ser julgado mesmo aqui pelo tráfico de drogas, porque ele possuía essas drogas, que não são drogas ilícitas, hein? São drogas lícitas, mas compradas sem autorização devida, tá? São drogas usadas para fazer outros medicamentos ou para cirurgias e tal, mas elas também podem ser usadas para nos entorpecer diretamente e você precisa de uma autorização para comprá-las. Só que tem farmácias que se corrompem e vendem elas no mercado. Acho que vocês já ouviram, são todas pessoas jovens, todo mundo já ouviu, já vi várias pessoas no carnaval usando o famoso loló. E o clorofórmio é a base usada para se fabricar loló. Não faço apologia, não sou fã, não gosto, mas eu sei que os seres humanos usam, né? E que muita gente jovem, quando vai pular micareta, quando vai para baile funk, vai para isso, usa coisa muito pior até, né? Usa êxtase, tem um monte de droga sintética e tal. Então, essa questão dele ser traficante de drogas ou não, ele assume que foi no passado. E aí você fala, mas ele tinha 29 frascos de 5 ml. A perícia disse que foram 200 e poucos ml, né? 5 ml e 29 frascos, nós temos mais de 150 ml por aí. Tal. Ora, não é uma distância muito grande não. E 50 ml de alguma coisa é muito pouco, né? Vocês já pegaram uma mamadeira de neném e colocaram 50 ml de água? Dá uma porção mais ou menos assim. Acho que não dá para ele vender, não. 200 ml, pega uma mamadeira e pega 200 ml, vai dar isso aqui. Ele coloca numa garrafinha de ice e vai cheirar isso num baile funk. Infelizmente não. Normalmente, muitos jovens fazem isso. Não há nenhum outro indício, de que ele possuía aquela droga para o mercado. Ninguém diz isso. O promotor se ampara apenas no fato da posse da droga. Ora, por que ele não podia possuir 200 ml para ele mesmo cheirar numa noitada? Com uma menina, com outros amigos. Acho que até vários programas de televisão mostram isso, jovens passando a garrafa de mão em mão. Tem o famoso lança-perfume também, né? Que são os sprays que joga na camisa e tal, ou cheira direto. Preste atenção. Não estou fazendo apologia, não estou falando que isso é certo. Mas não vamos ser hipócritas. Porque a gente dizer que isso é o maior crime do planeta, que ninguém faz, é mentira. Porque todo ser humano, vocês vão encontrar empresários, empregados, qualquer tipo de gente cheirando loló, cheirando lança-perfume. Agora, porque ele tem armazenado na casa dele, ele é um traficante de loló? Talvez seria interessante se fosse 1 quilo de cocaína, 1 quilo de maconha, tal, se a maconha tivesse, a cocaína tivesse toda compartimentalizada em papelotes e tal, ou em pasta base para ser dissolvida. Agora, loló, o cara traficar loló, eu não sei nem se é rentável, né? Matemática não é minha praça e muito menos droga, mas eu não sei se nem se traria rentabilidade financeira para ele. E preste atenção, não tem nenhuma prova nos autos de que ele comercializava droga. Só a presença da droga na casa dele. E vocês vão ter que votar sobre isso. O outro problema é a arma de fogo. O eminente promotor afirmou categoricamente que existe um laudo que constata que ela produz efeitos, realmente produz. Há uma discussão muito forte no Brasil a respeito se uma arma de fogo desmuniciada, guardada dentro de casa, numa mala, no meio das roupas,
serve do crime de posse ilegal de arma. E 70% dessa discussão é toda desfavorável ao Márcio. O Supremo Tribunal Federal, em diversos votos, por maioria, consagra que Márcio, sim, cometeu o crime de possuir uma arma de fogo ilegalmente, ainda que ela não produzisse risco ao bem público, à incolumidade pública, porque no crime de posse de arma de fogo, o bem jurídico protegido é a incolumidade pública. Quando a gente fala incolumidade, é a paz pública, né? Porque você com uma arma de fogo pode assaltar, atirar para cima, matar e tal. Então você abstratamente já produz um risco à sociedade. Então o direito praticado no Brasil vigora contra ele. Agora, ainda que os senhores decidam condená-lo por tráfico, que eu não vejo prova de tráfico, vejo prova da existência da droga para o uso dele, numa análise cautelosa, porque não achem que 200 ml é muita coisa, não é. Um copo de água tem 200 ml, uma mamadeira de bebê tem 220, 250 ml. Não existem provas que produzam a certeza de que foi o Márcio autor dos disparos, e de que Márcio, mesmo não sendo o autor, porque a vítima no final do seu depoimento em juízo, na frente de um juiz, de um promotor, dos advogados, destacou que foi apenas o outro réu que atirou nela, que Márcio não tinha arma. Não existem provas de que Márcio estava combinado com o outro réu para matar ou tentar matar a vítima. É uma questão muito clara, inerente à nossa natureza humana, é o julgamento que nós exercemos das pessoas. Com certeza, quando eu entrei naquela sala hoje, no final, um pouco atrasado, Vossas Excelências olharam para mim e me julgaram. E eu olhei para os senhores e também julguei vocês. Porque é natural, né? Natural. Nós produzimos julgamentos instantaneamente. E durante todo esse tempo que o promotor falou, que o juiz falou, que o outro advogado de defesa falou, que nós advogados aqui da defesa do Márcio atuamos, os senhores produziram vários julgamentos a respeito do Márcio, a meu respeito, a respeito da Júlia, do Temer. Essa questão é tão importante que em determinado momento do Evangelho, quando falam da samaritana, de Susana, Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, o senhor tem certeza que vai deixar essa mulher caminhar com a gente? Vai deixar ela acompanhar a gente no Evangelho e tal? E Susana era aquela samaritana que dá água para Jesus no balde, quando ele senta no poço, né? E fala: poxa, me dá um pouco d'água. Aí até ela ficou assustada, porque os samaritanos eram considerados um povo sujo, e ela tinha uma má fama, porque ela já tinha tido outros casamentos. E Jesus falou para ela: me obedece que eu vou matar a sua sede. A sede dela não era de amor, não era de água. A sede dela era do amor divino. E aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, preste atenção. Você quer tirar o cisco do olho do teu amigo, mas tem uma trave dentro do teu olho. Cara, e da mesma forma, com o mesmo peso que você julga, você será julgado. 2000 anos atrás, Jesus falou para Pedro o que os coachings estão falando hoje para a gente. Uma das principais características que nós, seres humanos, temos que ter para sermos bem-sucedidos é a empatia. O que é a empatia? A capacidade de se colocar no lugar dos outros. Coloquem-se no lugar de Márcio. Os senhores gostariam de ser julgados no peso comum, com todos os rigores da lei, ou os senhores gostariam de ser julgados, tratados como inocente até o último momento, e com a dúvida sendo usada a favor de vocês? Muito obrigado por toda a atenção que vocês dispensaram ao nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. E me desculpem pela intrepidez de alguns momentos. Excelência, muito obrigado.